aí você se solta. Ah, tá. Já da puta, e você fala, vai lembrar essa porra. Porra, amor, fumei maconha há muito tempo, me desculpa. E, gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, a gente vai tentar definir um pouco o tarô entre intuição e estudo, né? Qual desses dois polos ele realmente se relaciona? Mas antes que eu comece, eu preciso lembrar vocês que eu faço atendimentos de tarô associados a um alinhamento energético, que é uma técnica que eu desenvolvi. E eu também sou instrutor de tarô e instrutor de magia. Então, se vocês têm interesse em conhecer um pouco do meu trabalho, seja para qualquer um desses serviços, vocês podem estar entrando em contato comigo através do ocaldesempre@gmail.com. E aí eu passo todas as informações a respeito de tudo que vocês precisam saber. Agora, indo direto ao assunto, a gente precisa compreender o que é o tarô em si antes de tentar defini-lo em qual desses polos ele se encaixa. O tarô, ele é uma linguagem que comunica algo, né? O papel do tarô enquanto oráculo é comunicar. E ele se comunica através da sincronicidade, né? A partir do momento que a gente definiu que era sincronicidade através do Jung, a gente consegue entender que tudo que era feito antes disso era realmente associação sincrônica, caso essa palavra exista, senão eu acabei de inventar. Então, toda vez que um sonho acontecia, a pessoa ia até o oráculo e o oráculo, né, como no oráculo de Delfos, ele interpretava todos os acontecimentos que rolavam ao redor daquela pessoa e fazia uma associação ao sonho que aquela pessoa mesmo tinha para entender o que estava sendo manifesto. Então, a gente precisa entender o que é a sincronicidade. O jeito mais fácil de falar o que é sincronicidade é uma coincidência significativa, né? É a associação entre um acontecimento e uma compreensão que, ainda que eles não sejam objetivamente causa e efeito, um acaba se associando ao outro. Como quando você pede pela internet uma camisa branca e no dia que a sua camisa branca chega, o gás acaba. Foda-se, isso não tem correlação nenhuma. Agora, no dia que você pede uma camisa branca, chega uma camisa preta, no mesmo dia que a camisa preta chega, alguém da sua família falece, você consegue compreender, através do símbolo que é manifesto através do preto da camisa, um luto que se correlaciona com o falecimento de alguém da sua família. Isso é uma sincronicidade. E é isso que os oráculos faziam. E hoje é também muito do que a gente faz com o tarô, né? A gente associa os significados das cartas que são tirados em relação a uma pergunta e associa não só com o significado daquelas cartas, mas com a forma como o consulente faz a sua pergunta, impõe a voz e manifesta em cada palavra da sua pergunta. Cada escolha da palavra é muito importante, até mesmo por isso que eu peço para os meus consulentes verbalizarem a pergunta, para que eles também entendam e se ouçam fazendo a pergunta, para verbalizar e ter a oportunidade de ponderar um pouco mais os símbolos que ele está escolhendo. Toda vez que eu digo para um consulente que quanto mais objetiva for a sua pergunta, mais objetiva será a resposta, é porque ele, se ouvindo, ele também tem a possibilidade de tentar encurtar o caminho entre a pergunta e a resposta. E aí entra o papel da intuitividade, porque o papel da intuitividade ele vai para além daquele conhecimento engessado a respeito do que se fala, e ele leva em consideração toda uma semântica, né? A semântica por trás da carta do imperador, por exemplo, ela é muito maior do que o significado engessado da carta do imperador, por exemplo, dita dentro dos baralhos de Marsella, por exemplo, né? É o cara que trabalha muito, é o cara associado ao trabalho. Mas se a gente para analisar o arquétipo que aquele cara que trabalha muito, que quer conquistar muitas coisas, está envolvido, a gente consegue compreender, por exemplo, para além desse significado engessado, que demonstra uma pessoa de autoestima baixa, que depende das posses e das conquistas para determinar quem ele é. É um cara que, quando não conquista, ele não consegue se sentir manifesto na sociedade. É um cara que a todo momento ele precisa estar em movimento para se sentir operante, né? Ele não consegue se sentir efetivamente existente num meio enquanto ele não conquista, enquanto ele não se movimenta, enquanto ele não demonstra que ele está no movimento de sua conquista. Então aí a gente já consegue compreender, por trás de toda essa semântica, que pelo menos dentro da minha interpretação, o arcano do imperador fala muito mais do que os livros de tarô falam. Então, automaticamente, o processo da intuitividade ele é muito mais necessário. Porque se de fato
as cartas falam tudo o que precisa ser dito, o que precisa ser dito é dito através da interpretação da carta e não a carta por si. Porque a carta ela é uma ferramenta que depende da interpretação do tarólogo. E é por isso que a intuitividade ela é muito importante. E dentro do processo da intuitividade, a autoestima do tarólogo também é muito importante. Porque faz com que ele leve em consideração, de fato, como um ato mágico, a interpretação dele. Porque se é uma interpretação consciente, né, e livre da ânsia de qualquer resultado, da associação e da finalidade de acertar, sem a necessidade de precisar encaixar a sua resposta ao que está sendo dito, automaticamente esse ato natural já vai causar o seu efeito. Porque de alguma forma ele vai se sincronizar com a necessidade da pessoa. Então, às vezes, o resultado ele é muito aleatório e a resposta pode parecer um pouco aleatória mesmo. E quando você vai conversando com o consulente e destrinchando aquilo que você conseguiu perceber através da sua intuição, você vai vendo e alinhando que aquilo tudo fala muito mais do que o simples significado que o livro do Waite falava sobre o próprio baralho dele. Ou sobre o próprio significado das cartas do baralho de Thoth do Crowley. Porque não necessariamente você depende do significado objetivo do Crowley a respeito do ajustamento para que a carta manifeste o seu resultado. Porque o ajustamento para você vai muito além daquilo que o Crowley falava, porque a sua vivência em relação àquela palavra, aquele símbolo, é muito diferente da dele. Ele era porra de um velho inglês cheio de traumas, que vivia de uma família cristã e não sei o quê. A sua vivência é diferente. Então a forma que vai tomar aquele símbolo é totalmente diferente. Porém, o estudo é fundamental. O estudo é fundamental a partir do momento em que você entende a importância da intuitividade, porque quanto mais símbolos você agrega e quanto mais significados você agrega ao símbolo que se manifesta, maior é o seu vocabulário para manifestar uma mensagem. Então, é como realmente numa linguagem, quanto mais extenso o seu vocabulário, de formas mais objetivas, você pode se comunicar. Então, se você não lê muito, por exemplo, seu vocabulário é curto, ou então se você tem mais gírias, né, mais dialetos do seu próprio povo a manifestar, mais você consegue às vezes se comunicar com uma própria parcela da população. Então, não tem por que você jogar para um jovem e usar a palavra inconspícua, por exemplo, se você pode utilizar outra palavra correlacionada. Não tem por que você falar aleatório se você pode falar variado, sortido, sabe? Você vai aumentando o seu vocabulário e aquele símbolo vai se tornando maior. Então é por isso a necessidade do estudo. Por exemplo, sabemos que a partir dos estudos da carta do imperador, ele é um cara que está correlacionado ao signo de Áries. Não só é um cara que tá correlacionado ao símbolo de Áries, como ele também é uma carta que fala muito sobre o fogo, que consome tudo aquilo que toca, porque ele precisa se alimentar daquilo que ele toca para que ele se torne maior e ele só se observa enquanto grande a partir do momento em que ele consome algo. Tudo isso a respeito já daquilo que se entende a respeito do símbolo que ele está mostrando. Ele demonstra isso através do baralho de Thoth, por exemplo. Você vê que ele é um cara laranja avermelhado, você vê que ele é um cara que tem vários bodes em volta dele, que são elementos que têm a estrutura da cabeça muito forte. Então é um cara que ele é muito persistente e com a própria imposição de quem ele é, ele consegue aquilo que ele quer. Tudo isso analisando restritamente a partir do símbolo. Agora, tudo que você manifesta a partir daquilo que você vê dos imperadores, que a Disney traz para você ou qualquer coisa do tipo, é que mostra que a tua intuitividade também se relaciona ao estudo feito através da carta e que a carta se torna muito maior a partir da união entre a sua intuitividade e ao estudo a respeito daquele arquétipo. Então não esqueçam de primeiro treinar a sua intuitividade, que eu acho fundamental. Treinem a sua intuitividade a respeito de cada símbolo para que vocês sejam capazes também de criar uma intimidade com aquele símbolo, porque a partir do momento em que você cria intimidade, você se solta. E aí quando você se solta, você consegue conversar sobre mais coisas.
é realmente uma questão de intimidade. Entenda que o arquétipo da carta ele é tão arquétipo quanto as pessoas que estão ao seu redor, quanto as pessoas que fazem parte do seu dia a dia. E quanto mais intimidade você tem com essas pessoas, mais você conversa com elas, mais você aprende com elas e mais você ensina elas. Então existe um processo de troca nesse trabalho, onde você aprende e ensina o arquétipo. Porque ainda que você não dialogue diretamente com a carta, você dialoga com todos aqueles que manifestam aquele arquétipo. Então, nesse processo de troca, por exemplo, com a carta do imperador, você passa a trocar com todas as pessoas que manifestam aquele arquétipo. E manifestando esse arquétipo, você consegue, na verdade, compreender toda uma estrutura social baseada nos arcanos maiores. Por isso que é fundamental que você se solte, que você se jogue através desse trabalho. O tarólogo, o oraculista, ele é muito mais do que uma pessoa que interpreta somente aquilo que sai. Ele é uma pessoa que reflete, a partir da sua experiência pessoal, todo o significado daquela carta. Então, aquela carta manifesta uma resposta para o seu consulente ou para ele mesmo a partir de tudo aquilo que compõe quem ele é. Porque eu só posso interpretar uma carta a partir de tudo aquilo que eu sei e que eu consigo correlacionar com aquela carta a partir daquilo que eu entendo de cada símbolo. E não a respeito da pessoa, porque senão seria o consulente interpretando para ele mesmo. Eu seria apenas uma pessoa que embaralharia e deixaria a carta para a pessoa resolver. Claro que existe esse método de trabalhar, mas pelo menos não é o método que eu trabalho e nem o método do trabalho das pessoas que eu conheço que trabalham com tarô. Então acredito que seja essa a mensagem de hoje. Estudem e aceitem a intuitividade de vocês, reconheçam a grandiosidade de tudo aquilo que compõe quem vocês são, porque isso demonstra, objetivamente, que vocês têm conteúdo suficiente para interpretar uma carta que vai para além dos livros que vocês são capazes de ler. Então é interessante que vocês comecem a ler o tarô antes de estudar os livros de tarô, porque não é sobre o quanto vocês leem, mas o quanto vocês respeitam de conteúdo para compor as cartas que são tiradas numa sessão. Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueçam de dar o like. Não se esqueçam também de compartilhar com seus amigos. Eu sou o Vitor Vieira. Esse é o Caos de Sempre. Fiquem com Deus e cuidado com ele.